eu pensei assim, pô, faz tempo que eu assisti, eu acho que é 1 hora o filme. O filme é 1h40, ele se prolonga bastante. Aí devido a esse fato vem, a primeira pergunta que eu fiz aqui é, o que é que tu achou no filme no geral? Ai, meu Deus, pensa pra mim. Vai ser em círculo, vai ser Deixa eu me recompor. no geral. Acho que no geral é o que tu acabou de falar, né? É uma história de alguém que precisava realmente de incentivo, né? Que tava sempre numa coisa normal, né? Todo mundo cuidando dele da mesma forma. E aí ele encontra alguém que é totalmente diferente daquilo que ele, né? Que todo mundo esperava que ele procurasse. E a pessoa muda várias coisas na vida dele, inclusive traz um incentivo para ele continuar vivendo, que é uma coisa que ele não queria mais, creio eu. Seu Tá Marcos. esperando um convite? Amor? A mesma coisa. Não pode falar a mesma coisa, tem que falar pelo seu olhar. É isso que tá falando. A grande sacada dele, na verdade, é de onde menos você espera. Essa reflexão. Mano, assim como eu fiz com o primeiro filme, eu vou fazer com todos, né? São duas análises que eu faço. A primeira análise é de reflexão do filme, que é a proposta. E a segunda análise é a análise cinematográfica do bagulho, né? Que é a mais chata. Mas eu preciso falar. Porque uma complementa a outra, de certa forma. O filme, ele passa uma mensagem, só que ao mesmo tempo que ele passa a mensagem, ele tira, sabe? É como se ele desse com a mão e tira com a outra. Tipo, ele deixa a mensagem, de que é uma mensagem de você menos espera, onde você menos espera que vem e tal. E também trabalhou com a questão racial, né? Porque eu percebi muito isso, tipo, tinha todos os caras que iam lá, eram todos brancos e tal, diplomas, a linguagem, falavam não sei quantos idiomas, pai, e o cara já veio curto, direto, objetivo. Objetivo e tal, e conseguiu. Porque era mesmo que o mais do mesmo. O cara estava acostumado a ver pessoas daquele jeito, né? E uma frase que marcou foi a questão da pena, né? Todas as pessoas olhavam para ele com olhar de pena. Na hora Ele que não ele queria. sentou com o amigo dele lá, Isso, né? ele não queria esse olhar de pena, né? Porque, pô, você imagina, você já tá numa situação difícil, é O cara complicado. já sabe, né? Aí tem um cara que tá 24 horas com você e cuida de você com esse olhar, sabe? Tipo, esse olhar de pena, esse olhar tipo de obrigação. E aí eu já faço uma outra análise, tipo, um trabalho em si já é algo fadigoso, né? Agora tu imagina um trabalho que você faz com pena de quem tá recebendo o seu esforço. Deve ser algo muito mais complicado ainda. E aí, os personagens, tipo, os dois, né, se casaram legal, eu achei interessante isso. E aí foi a parte que eu achei do defeito, né, tipo, ao mesmo tempo que é lançado isso, tipo, o filme poderia ter acabado naquela parte que ele dispensa o cara, né, e ele vai encontrar a mulher, pronto. Ali o filme, pra mim, já poderia ter acabado. Aí o cara, não sei por que, resolveu protelar. Acho que quis mostrar alguns desfechos, né? E aí, Do irmão dele, pois é, eu fiquei calado por causa disso, porque aí é outro defeito. Apresenta personagem, mas não dá fim pros personagens. A Ruivinha não teve fim, a mãe dele também, mãe dele, nem né? falar, quase fala. O irmão dele que. Isso, o irmão dele aparece direto, mas não tem um fim também. O cara começa de um jeito e termina do mesmo jeito. E aí, no final, o cara ainda me arruma outra mulher com a Ruiva. Da onde? Pra nada, sabe? Todo mundo esperava que ele ia ficar com a Ruivinha. Fala pra você. Na verdade, pra mim teve fim, sim. Quando ele fala do irmão dele, no momento que ele é dispensado, ele encerra um contrato com ele pra que ele vá cuidar da família dele. Tem uma cena que ele tá lá no carro, ele tá conversando com os caras da máfia. Pois é, o desfecho lá dos personagens. Aí ele fala, Ele tá conversando com os caras lá da máfia e ele meio que resolve a parada com o irmão dele, ele fica em paz. Da mulher, pra mim, o fim foi isso. Ela resistiu às cantadas deles, mas no final mostrou-se que ela era sapatão, né? Ela era uma afetiva, então ela tinha a parceira dela e tal. A empregada não quis falar naquele dia do aniversário dela lá. E da mãe, aquela parte lá do metrô, acho que valeu, assim. Ela mostrou ela entrar no hospital, trabalhando muito. Tipo a nossa família, assim, né? Pessoas simples, mãe que dão pela família, aliás, madrasta, né? Porque tia, na verdade. E aí eles ajudando, voltando lá pra família. A minha concepção, ele deve estar ganhando muito dinheiro, né? Porque o cara tinha dinheiro e pelo trabalho 24 horas de dedicação total, então isso requer muito dinheiro. Então certamente algum financeiro ele tava mandando pra família dele, assim. Então, nesse ponto eu vi finais, assim, pra essas pessoas. Acho que na verdade ele não tava mandando.
mudando. Eu acho que naquele momento, depois que ele foi dispensado, que ele mostrou que ele tava ganhando, porque o irmão dele nem sabe que ele tava lá, entendeu? Descobriu porque um negócio chegou. Não, eu acho que ele sabia que ele tava trabalhando, mas não que era Não. porque ele se deslumbrou com a casa. Tá trabalhando, mas um cara que é ricão Mas ainda é é isso que eu tô Friends. falando, se ele tivesse mandando um quantinho de dinheiro pra mãe dele, então, teoricamente já tinha entendido que ele tá vendendo droga, né? Então, se ele não tá num trabalho assim bom, ele tá. Acho que seria essa a concepção. Não, porque de certa forma ainda é, mesmo com essa análise, ainda é um, não vou falar erro, que é muito pesado, mas ainda é um ponto fora da curva, porque tipo, o cara tava ganhando muito dinheiro mesmo, e você, tipo, você não viu o resultado disso pra família. Só que aí, tá, eu até deixo passar isso, porque tipo assim, o personagem nunca é apresentado como alguém dedicado à família, nunca. Ele é apresentado como alguém que tem cuidado do irmão, da irmã e tal, beleza, mas ele não é esse cara, até quando ele tá cuidando do cara, ele não é esse cara prestativo, tipo, ele é um cara bagunceiro, né? Ele é um cara que não tá nem aí, com o tempo ele vai sendo moldado, o próprio personagem, tipo, em relação ao personagem principal, eu não achei defeito nenhum dos dois. A questão são essas coisas que o filme me cansou, é esse o ponto, o filme me cansou, eu tava até falando com o Mikael, ele falou, pô, já podia acabar, mano, já deu, sabe, fica tipo, com menos, mas voltando pro lado reflexivo, fiz até algumas anotações ali, mas eu já decorei. Essa questão racial, né, que eu deixei bem legal. Outra coisa também, tipo, é de você tá num nível, você tá num patamar, eu acho que é até um tema pra gente colocar no próximo Prosa Mesa, é você subir de um nível de vida, ou então mudar de uma categoria de vida sem deixar de ser quem você é. Tipo, ele foi, né, pra uma outra realidade de vida, mas ele continuou sendo o cara que ele sempre é, que ele sempre foi. Adaptando-se, obviamente, né, à nova vida que ele tinha, de luxo, mas sem deixar a essência dele. Tipo, você percebe como ele resolve os conflitos. Né? O cara tá estacionado lá, com o carro lá na frente, ele chega lá e, pô, bora, você tá vendo a placa aqui não e tal, com agressividade. Tipo, que é muito o que acontece com a gente. Tipo, às vezes a gente muda de nível, às vezes a gente muda de vida e a gente acaba que deixando pra trás quem a gente era, né? Tipo assim, a gente já ignora os amigos que a gente tinha antes, a gente dá mais atenção a outras coisas do que a... Outros aspectos. É, exatamente. Mas no resumo, no geral, tirando esse fator que o filme me cansou, e que eu achei alguns personagens tipo, sem necessidade. Já tem a filha dele, né? Eu já ia falar. Tem a filha dele ainda. O que resolveu com carinha lá, não mostrou, né? É isso, pois como eu falei pro Mikael, falou, ó, o ruim do filme é que é 1h40. Isso aí não é um incômodo, tipo, o filme pode ter 2 horas, tipo o Titanic, por exemplo, que é o filme que eu sou fã. Tem 2 horas, mas eu não enjoo do Titanic, entendeu? Porque a questão é como você apresenta os personagens, você vai dando desfecho, você, tipo, tem um contexto do filme, eu não sou nem um cinéfilo pra falar disso, mas eu sei que toda a história precisa ter um começo, meio e fim, a gente sabe disso. Uma música tem começo, meio e fim, um teatro, um filme também tem que ter. E aí a questão é essa, você vai colocando o personagem, a gente vai ficando, pô, o que vai vir agora, sabe? E não tem desfecho. E quando vai ter, é mais lá depois que você... Um dos melhores que teve foi lá da empregada com o outro carinha lá, Isso. que eles saíram juntos. Eu achei bem interessante. Mas é isso, no geral. Rafael. Sem palavras. Tá. Bom, o que eu achei no geral, eu achei bom. O que eu falei de o filme ser muito longo é que é pouco conteúdo pra muito filme. Que era só pra mostrar mais como é que seria a amizade do negão lá da periferia com o cara rico lá. Então nessa parte aí eu achei que o filme pesou um pouco, os desfechos também foram um pouco ruins, mas no contexto geral eu achei bom, principalmente o final lá que ele se encontrou com a mulher que ele passava cartas. Tá, agora uma parte até que interessante. Qual foi a parte do filme que vocês mais gostaram? Assim, uma parte que vocês, caraca, que legal. Não, assim, acho que a parte mais legal é perceber que, mesmo com a saída dele, ele não deixou de se importar, né? Ele realmente criou um laço com aquela pessoa. Que foi aquele momento que ele volta e ele começa já a brincar com ele e você já percebe, tipo, uma melhora súbita, né? Tipo, já não tô tão mal, já não tô tão irritado, já não tô tão agressivo. Então, pra mim, essa é a melhor parte. Pega, princesa. Sobre a cena, eu tenho grandes dúvidas, assim, não sei. Tem várias, tem as cenas mais emocionantes, tá? Que você Tem fica... as mais engraçadas também. Tem as engraçadas, eu vi a galera rindo e tal. Eu vi a galera rindo, eu achei. Assim, ó. Eu não ri, mas eu vi a galera rindo. Se a galera riu, foi bom, hein? Não tem uma cena... Chave, né? Mas eu acho assim, tô falando da duração do filme, eu acho que ele é
É porque assim, no filme, você tem a história corrente, mas você tem que ter o conflito. Eu aprendi isso no outro filme, cara. O cara, ele tem que ter um conflito. A seriado tem que ter conflito, coisa tem que ter um conflito. E aí, tipo, ele vai e consegue um emprego, o cara gosta dele, é só ascensão, entendeu? Aí, tipo, o filme finaliza, tipo assim, o cara morre, aí dá aquela tristeza. Só que o cara ainda tava vivo, a gente vê isso nas cenas pós-créditos. O conflito, então, que ele buscou fazer pra não ficar só essa cena harmônica, foi o conflito familiar que ele tem, o momento que ele deixa ele, aí ele vai cuidar da família dele. Aí é o momento de conflito, o cara fica lá na depressão e tal, coisadão e tal. Aí é o momento de conflito, até a ascensão novamente, que já é próximo do final, que o cara volta, aí vai finalizar alguma coisa no momento. E essa parte que bota, assim, é uma grande parte, então muita gente pode gostar dela, assim. Tem uma cena, assim, mas teve mais... Eu acho que aquelas cenas lá do... É porque é o mesmo ponto que ele usa uma coisa muito simples, que é essa ideia dos opostos, assim, isso casa muito bem. Aquela parte lá do portão que ele faz lá com o cara, eu acho que é interessante. A parte lá da casa, onde estão todos ali reunidos, naquela coisa, assim, como ele falou, as pessoas gostavam do dinheiro dele, e depois ele vai para uma coisa simples, assim, também, tá? Trabalhou ideias simples ali, eu achei interessante. O filme, ele não se concentra, ou uma coisa que eu achei interessante, ele não se concentra em ficar dando frases de efeito nem se chocando. Eu achei legal, eu achei esse ponto positivo. Isso que o Marcos falou que eu ia falar e acabei esquecendo, também que ele lembrou. Tem que ter o conflito, mano. Não tem, o filme não tem. E é o que eu esperava, por isso que eu falei, pô, o filme já poderia acabar aí. Já teve todo o desfecho, pô, acaba, vem as cenas pós-créditos, beleza, todo mundo fica em paz. E o filme protelou. Tem muitos pequenos conflitos, por exemplo, da família do negro lá. Sim. Aí depois da filha dele, aí do menino que vendia droga, deixa eu ver o que mais, e da mulher lá, que ele enviava cartas. Isso, porque assim, mano, ó, depois que você assiste, analisando, não dá uma ideia de que o cara que tava roteirizando o filme, ele falou, caramba, a gente já escreveu isso tudo, mas tem que dar fim pros personagens, não é? Então, ao mesmo tempo que ele apresenta, ele não sabe como apresentar os personagens, apresenta mal os personagens, e não dá desfecho nenhum ao personagem. E não sabe, e pior, esse não é o pior é que ele não sabe como inserir esses personagens na história. Desenrolar da história. A apresentação dos personagens nem tanto, agora o desfecho... Ele tem que ficar separando as histórias, sabe? É um paralelo, tipo, eu acho que ele... Até aquela cena que tu falou da água que caiu, entendeu? Foi mais ou menos na história também, ele usou muito isso, ele usou muito remindo. Tipo assim... Improviso, exatamente. Pro filme ter um desfecho. Aí, uma coisa que eu não sabia, né? Quando acabou o filme, eu descobri que o filme é baseado em fatos reais. E eu tenho um certo preconceito. Eu não lembrei, não peguei. Eu tenho um certo preconceito. Ela não pegou aquela parte. Qual foi a parte que tu não pegou? Foi da mulher que não viu ele, não viu a mulher. Na hora que ele saiu do restaurante, na primeira parte, ela entrou. Foi. Eu perdi essa parte. E aí, mano, o que eu falo? Ah, tá. São poucas adaptações de fatos reais que os caras conseguem apresentar bem no cinema, né? Mas e aí, esse foi um problema. A gente vê uma crescente, né? Que nem o Marcos falou, uma crescente, pai e tal. Por que vai acontecer? Né? Só que também seria um erro se ele colocasse algo tão chocante, né? Pra uma crescente tão grande ele colocasse tipo uma morte do cara. Seria tipo... Ele tinha que acabar o filme ali. Aí sim, talvez salvaria, mas... Não. Aí a impressão que dá é que é o seguinte, ele tentou, foi o que o Marcos falou, né? Ele tentou dar um desfecho pros personagens e não me convenceu, né? Como o Marcos falou, ele resolve a treta do menino, a mãe aparece com a mãe no metrô, a mulher aparece no final, que nem mostra a cara da mulher, não entendi o porquê, nem mostra, tipo, o rosto da mulher, tipo, linda como ela é, sabe? Mostra ela chegando. Mostra ela chegando, mas então... Exatamente. Não dá um close. Não um close. E a preocupação do filme é mostrar os dois, sabe? Direto, mostrar os dois. 53, velho. Outro defeito que eu achei do filme... Tá só atrás dos efeitos. Não, mas crítica, tipo assim, eu sei que o cara é rico. Dá pra saber que ele é rico. Só que poderia explorar mais a questão do cara tetraplégico, como é que é a vida de uma pessoa deficiente. E eles não deixam claro essa... Não tem dificuldade, mano, eu não vi dificuldade, é muito fácil, é tudo muito fácil pro cara, tá ligado? A única coisa que o cara tem problemas, tipo, emocionais, mas ele não tem problemas ele físicos. É um aleijado ricaço. Então, pois é, foi isso que eu falei. Muitas facilidades. Dentro da crítica eu já falei, beleza que o cara é rico, mas pô, não poderia explorar
Poderia explorar, tipo, cara já é que a gente vai rico. apresentar um cara... Mas tem gente que tá assistindo que não é, pô. Eu acho que o detalhe Entendeu? é que tipo, ele tá há muito tempo naquela condição. E todo mundo que já tá ao redor já tá pronto pra qualquer, tipo... Sim, o não, único gente, momento que a gente entendi. vê o mal-estar Como a mulher dele, falou, tô vê um monte que Aquele durou momento que pouco ele tempo. passa mal e... Aham. Tipo, a Foi o único locomoção. momento que ele não tava preparado. Aí o nosso vê, que ele não sabia o que fazer. Mas nos outros, eu acho. Quer Tá. dizer, não teve, né? Porque o financeiro ele vai te dar uma capa pra tu se cuidar de tudo, assim. É como quando, por exemplo, quando eu tava nas fisioterapias, o cara lá falava, por exemplo, o jogador ele quebra uma perna, um mês e pouco, o cara já tá bom, porque ele tem uma equipe de ponta, ele tem fisioterapeuta Pra de cuidar ponta, só de uma equipamento de perna. ponta, exatamente. Gente debruçando só pra jogar aquilo ali, entendeu? Então é isso, assim. Claro, é trágico, na verdade, o negócio. Tu é deficiente, tem necessidade do pescoço pra baixo, né? O cara não consegue nem se excitar, ele Então. vai utilizar outros pontos heróicos, e eu acho que isso é... Apesar dos luxos, é aquela Aprende, coisa, né? é o trágico da coisa, é trágico o negócio ali. Então isso é suficiente, assim, aumentar a mensagem. Pra mim choca, assim, como eu já tive uma experiência com isso, então Alguém coloca eu me aqui sinto na boca. representado, muito bem representado ali, né? Então, esse é o ponto, a gente entende, tipo, a gente entende que o cara... Deixa eu fazer um exemplo aqui pra vocês. Você tá assistindo um filme, por exemplo, sobre um cego. Um cego. Tipo assim, você não é cego, né? Você não é cego, você tá vendo um cara cego. Só que o cara é cego, mas é rico. Tipo assim, então você só vê ele feliz, com um cachorro, bonitão, andando pra todo canto. Tipo assim, em momento algum você vê o cara tropeçando, em momento algum você vê ele reclamando da vida porque... Ele é rico. Entendeu? Então, tipo assim, o cara é rico, beleza, ótimo. Mas ele é tetraplégico, ele deveria, tipo... Pô, eu tenho dificuldade. Mas, ó, presta atenção, o fato de ele não gostar aparece bem no final, quando o cara tá fazendo a barba dele, aí ele fala, ó, se você cortasse meu pescoço me aliviaria. Isso mostra o peso de ser tetraplégico, pouco. entendeu? Um pouco. Naquela hora que ele disse que a família dele só vai ver ele porque... No caso, esperar que ele morra pra pegar ele. É um não problema sabe o que emocional, ele né, isso aí. Ele não tem problemas. Físico porque ele não sente nada. Ele não sente, realmente. O cara queima ele com água quente, pô. O problema dele é psicológico, né? Sim. Rafael, qual foi a parte que mais gostou? Assim. Uma parte que eu mais gostei. Vocês fizeram esse relação dois, só fazer a parte que mais gostaram. Hã? Vocês discutiram tudo, sendo que era pra falar só a parte que gostaram. É normal. A parte que... Bem, teve várias, né? Mas... Desde a parte que tá o cara lá e os dois personagens principais do carro, até a parte do... Que eles estão... Parte mais momento? É, a parte que eles estão lá no carro e tal, dirigindo, até aquela parte lá que ele leva o carro pra ver o mar e faz a barba dele. Ah, no final. É, no final. A parte final, mas. Resumindo, aquela primeira parte e aquela outra lá. Deixa eu ver, eu gostei de todas as partes engraçadas. Também. Todas, eu achei muito bem feito, assim. Eu não conhecia ainda bem aquele negão lá, mas eu acho que bastante coisa ele fez de improviso. A parte que eu mais gostei foi do voo lá, de parapente lá, eu achei bem legal. Pelo fato de o cara ter tomado um acidente naquilo, né? Ficar tetraplégico, mas mesmo assim não parou e voltou pro voo. Tá, agora, pra finalizar, o filme... Na verdade, eu acho que eu tenho a minha parte preferida. É porque como é uma relação, então tem duas cenas, um momento distinto, mas que mostram um processo chamado de interação. Então, quando ele questiona sobre a filha dele, que ela é soberba, que ela é prepotente, que ela acha que não sei o que lá, e ele fala que vai conversar com ela, e ele não conversa com ela do jeito, ele conversa do jeito mais agressivo, do modo como ele mais ou menos faria, que ele tá pintando, ele tá dizendo muito bem. Então, ele endossou, ele pegou ali se vestiu do cara negro lá, né? Do negão, eu esqueci o nome desse negócio do negão, todo, eu quero levar o nome do cara, não lembro. E uma parte que eu outra... Eles falam que não falam, né? Ei, gente! Opa, vontade. Aí a outra cena pra mim é quando ele vai na empresa distribuidora lá, e aí tem um quadro lá super famoso, né, no coisa, e ele começa a conversar sobre arte assim, naturalmente. Então, nem foi em vão, ele aprendeu, então um pouco culto nesse negócio de arte e tal. Ela acha interessante, né, fica toda mulher, cenas assim. Então esse é o processo de interação. Essas duas cenas pra mim são importantes. Tá. Bom, no final, esse filme aí ele passa várias mensagens. Eu anotei algumas aqui. Sobre a deficiência, conflito familiar, amizade, empatia, rejeição, encontro dos mundos lá.
E eu queria saber qual foi a maior mensagem que o filme te passou. Uma mensagem. Que tu pegou, assim, tem várias, mas foi a que mais chamou a tua atenção. Acho que dessa oposição mesmo, sabe? De você ser oposto a alguma coisa e você conseguir criar laços com ela. Tipo, eu sou muito parecida com o Marcos. Não conseguiria, mas acho que foi basicamente isso. Essa relação de oposição. Vai, mano. Qual é a pergunta mesmo, produção? O filme tem várias mensagens. Qual foi a que te pegou, que chamou mais atenção? Eu acho que pegando o gancho nessa minha última fala foi a interação, assim. Você nunca vai pro ambiente e você não aprenda nada. É aquela coisa, mesmo que você deteste, mas o detestar te deu uma informação, assim. Então acho que a interação, além daquela coisa, é o clichê, assim, do coisa, mas é a base do filme que é a contradição, né? O cara é muito rico, mas é interessante que ele é o rico, mas ele não é aquele rico soberbo, né? Cheio de coisa. Ele tá apto a fazer isso com os outros. E também na cena quando lá no café, quando acho que o parente dele vai lá questionar sobre o cuidador dele lá, que ele fala da pena, né? Que ele é a pessoa que ele busca justamente isso, não ter pena, né? Esse negócio que o Marcos falou, eu pensei agora sobre uma coisa interessante. A gente vê duas histórias paralelas em todos os sentidos. Mas uma delas, eu não sei se vocês pegaram essa mensagem, mas eu acabei de pegar. A gente vê um cara rico pra caralho, muito rico. Só que ele não tem amor ao dinheiro. O dinheiro pra ele não tem muita utilidade. Exatamente, o dinheiro pra ele é... 41 mil. Sabe? Só tem dinheiro pra dizer que tem. E do outro lado a gente vê um cara muito pobre, tipo, a situação precária, esse cara nem emprego tinha. E tem a possibilidade de ter dinheiro, sabe? Mas ele não fica vislumbrado por isso. A gente vê várias vezes, eu acho que umas 2 cenas dele voltando pra quebrada dele, né? Cumprimentando os caras, fumando a maconha dele lá com os caras e tal. Ou seja, ele não ficou vislumbrado, ele não ficou, tipo, querendo ter mais. Dinheiro não subiu a cabeça. Isso, exatamente. Coisa simples, sabe? É tanto que a mulher entra e fala, olha, interessante, uma banheira, sabe? E o cara, eu acho que eles criaram essa simpatia pela simplicidade, né? Que os dois têm, né? O cara e o senhor lá, como é que é o nome dele? Felipe, né? Ele gostou muito do cara porque ele, no momento algum ele sente pena dele. No momento algum, até quando o cara tá passando mal lá, tipo, que é um momento que você... É até natural que você sinta pena de um cara naquele estágio, ele não teve. Ele pegou a toalha, peraí que eu vou te ajudar. Ele, pai e tal, como se fosse uma pessoa comum. E eu acho que tem algumas cenas que é interessante, né? O que eu falei, eu achei muito legal do filme deles não ficarem usando... Eu achei que ia ter isso o filme todo, mas não teve, graças a Deus. Ficar usando frases de efeitos, aquela trilhazinha sonora lá no fundo pra te chocar, não teve isso. Quando ele chega na banheira. É, não teve essa forçação de barra, né? Tem até momentos que, tipo assim, eu acho, pô, poderia usar uma trilha sonora aí, mas eles não usaram, mas ficou muito legal. E a primeira cena foi a que o cara... Aquele conversa com o amigo dele, né? O Felipe conversa com o amigo dele, porque que ele escolheu o cara, o negão lá, pra ficar com ele. A segunda cena que eu achei interessante foi quando ele vende o quadro pro cara lá por 11 milhões, né? 11 mil euros. 11 mil euros, ele vendeu o quadro do cara. 50 mil reais, E a outra cena que eu achei interessante foi a última, né? Foi o final. Apesar de ter achado que ela poderia acabar há muito tempo, né? Mas o final até deu pra passar. Se o cara não é tão chato como eu, ele aceita o final. Rafamonte, qual foi a maior mensagem que o filme te passou? Foi... ele passa uma mensagem legal em um filme inteiro, né? Mas a que mais me pegou assim é... do cara ser um rico, um aleijado rico, e ter outro cara lá pobre, tipo aquela frase, os opostos se atraem, né? E eles pegaram um laço muito forte de amizade, não foi? Então foi isso daí. Que... é isso. Deixa eu ver aqui. Uma das mensagens que o filme me passou que eu fiquei pensando foi o fato da rejeição do deficiente. Na hora da foto, ele não decide enviar a foto que estava na cadeira com medo da rejeição, né? Isso me fez pensar realmente das pessoas deficientes na fase do relacionamento, né? Essa parte foi a que mais pegou pra mim, a rejeição em relação a não poder andar, fazer outras coisas. Se ali abandonar ele por causa disso, né? Então, galera,
É isso, muito obrigado pelo filme. Muitas críticas do Jonathan. Vai ser cineasta esse menino. Gente, vocês acham que ele enviou a foto? Aquela foto dele, né? Foi isso que eu pensei, que tipo, depois que ele enviou... Depois ele vai na falou- lixeira, coloca aqui, Eu aham. acho que ele enviou a foto real, aquela foto que ele É, tinha pensado. o filme não deixa aparecer, mas eu também acho Eu que acho é que ele isso. enviou, porque tipo, ela chegou e ela não Não, mas você não lembra no final, não? Tipo, caralho, ele é Você não lembra aleijado. no final, não? Que o cara... Ah, o negão enviou. Eu acho que Isso, ele enviou. isso, Foi, isso. né? Foi, Foi ele que combinou tudo. Ele ligou, falou É. pra ela, ó, ele é assim, pai e tal. É, É nóis, Foi um presente, foi um presente. pode pá. Foi um presente para ele, eu acho. Então é isso.